Questão 55. O que o Messias significa para o planeta Terra? A questão 55 vai fazer aqui uma abrangência sobre essa figura tão conhecida entre os judeus e entre os cristãos, que é o Messias. Há uma profunda divergência entre judeus e cristãos a respeito da figura do Messias, porque os cristãos acreditam que Jesus, o Cristo, que é filho de José, seria o Messias, que já teria vindo para estabelecer o seu reino na face da terra. Os judeus não acreditam que ele seja o Messias, porque no ponto de vista do judaísmo, o Messias iria chegar no mundo e já estabelecer de imediato o seu reino. Isso não aconteceu, porque já se passaram 2000 anos e o reino messiânico ainda não foi estabelecido. Há profundas divergências entre judeus e cristãos a respeito da figura do Messias. Quando nós começamos a examinar os pontos de vista, nós percebemos que trata-se mais de uma distorção da visão que os cristãos e judeus têm do Messias do que de uma realidade. Os judeus, eles têm uma maneira de enxergar as Escrituras e eles acreditam no reino messiânico de uma determinada forma. Mas nada quer dizer que o jeito que eles acreditam seja certo. Então, como se trata de religião, são crenças respeitáveis, mas evidentemente, nós que buscamos uma verdade que está além das religiões, principalmente além dos dogmas que foram estabelecidos, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, nada impede a gente de examinar outras possibilidades. Como nós estamos fazendo já há algum tempo, olhando para as Escrituras, para os vários temas das Escrituras, sob um outro ponto de vista. Quer dizer, olhando os escritos sagrados por uma ótica em que a alma ela é um ser eterno, que acompanha a evolução do próprio mundo, trabalhando para a sua própria melhoria. As almas, segundo nossa maneira de entender, o nosso próprio ponto de vista, elas nascem sucessivas vezes para cumprir a missão que Deus determinou para elas aqui na criação. Então é um pouco diferente das religiões tradicionais que acreditam que o homem, ele, depois desse mundo, ou ele será condenado ao sofrimento por desobediência a Deus, ou supostamente vai morar numa cidade celestial, que também é um pano de fundo das muitas religiões existentes. Cada um dá um nome, um chama Nirvana, o outro cidade celestial, outro mansão do paraíso e coisas que vão por aí afora. É claro que todas essas concepções religiosas relacionadas com o destino da alma depois da morte, que recebe como um prêmio de Deus algum bem do outro lado, essas concepções elas são bastante fantasiosas. Por isso os homens mais inteligentes, mais de ciência, têm um pensamento mais racional e eles acabam se afastando das religiões. Isso que explica o grande abismo que há entre as religiões e a ciência exata, racional. O que nós fazemos é procurar um meio termo, é onde nós podemos entender as coisas do nosso Deus por um ponto de vista inteligente e racional. Isso implica em nós termos a alma como um ser dotado da mesma eternidade do próprio Deus, sendo assim deuses, conforme as Escrituras mesmo nos ensinam. Deuses vivendo aqui na região visível da criação. Então, desde os tempos em que se sabe da história que se encontra narrada nos livros dos judeus, que é o Antigo Testamento, segundo dizem os cristãos, o eterno Deus
de Israel, ele conduz um povo que ele escolheu, né? Aqui nós colocamos o povo santo, no sentido de que foi separado dos demais povos, para que ele pudesse ser trabalhado. Essas almas que constituem esse povo, elas pudessem ser instruídas, de maneira que no futuro pudessem servir ao Deus vivo, na organização da civilização que vai ser estabelecida na Terra depois desse período que nós estamos vivendo. Então o eterno Deus conduziu ao longo de toda a história que é narrada nas Escrituras Sagradas, o seu povo, de maneira a prepará-lo, a instruí-lo, a amadurecê-lo, para que no futuro ele viesse a ser conselheiro e guia da humanidade. Então, a ideia de que haverá um povo que será como uma luz para o mundo, ela está no Antigo Testamento em muitas passagens, não é só num lugar não, em muitas passagens nós encontramos essa concepção. Dentro do cristianismo, a ideia da existência também de um povo que vai ser escolhido para alguma coisa, dentro do cristianismo é diferente, porque não há concepção que haverá um reino de Deus na face da terra. Já existem histórias que foram criadas dentro da teologia para tentar explicar uma coisa que os cristãos não entendem, que dizem que o mundo vai ser destruído e que os salvos, um certo número de pessoas salvas, iriam subir para o céu para morar na tal cidade celestial. Então, dentro do cristianismo, nós encontramos as maiores distorções no que tange à interpretação das profecias relacionadas com o futuro dessa humanidade. As maiores distorções são encontradas dentro da teologia cristã. Pode-se dizer que os cristãos e seus teólogos entendem muito pouca coisa a respeito do fim do mundo e o que deve acontecer com essa humanidade no futuro. Entende muito pouca coisa. Isso vai fazer com que, quando vier a crise do fim do mundo, os cristãos vão ficar meio perdidos, sem saber muito bem o que está acontecendo. Nesse aspecto, os judeus eles têm uma concepção um pouco melhor, embora não deixe também de ter lá os seus limites e as suas fantasias. Existe, pois, um povo escolhido há muito tempo para que ele venha a ser, no futuro, como o farol da humanidade. No meio desse povo, acontecia a manifestação do Deus vivo, que nós chamamos de Verbo. Verbo ou Logos. E esse Deus vivo, ele se manifestava através de um emissário que aparecia aos profetas na forma de um anjo, na forma de um senhor, a quem eles respeitavam e tinham como se fosse ele o próprio Deus. Também esta ideia de que o Deus poderia se manifestar pessoalmente para tratar com os seus escolhidos está presente no cristianismo. Só que na forma de um Espírito Santo. Também é comum entre os cristãos a ideia de que o próprio Deus tenha vindo morar no meio dos homens por certo tempo para ensinar-lhes o caminho da salvação. No meio dos cristãos é concebível a ideia de que Jesus seria o próprio Deus, o que não é testificado pelas Escrituras Sagradas como um todo. Embora algumas passagens possam levar alguém que crê nisso a acreditar que a Escritura está testificando, mas se nós tomarmos os Escritos Sagrados em todo o seu conjunto, porque os ensinamentos da teologia devem se fundamentar em várias passagens das Escrituras. É necessário olharmos com uma visão de conjunto. Não há essa concepção de que Jesus Cristo seria Deus. O que nós encontramos é que ele seria um profeta levantado no meio do seu povo, não o próprio Deus. Mas havia esse anjo, esse ser incorpóreo, este homem, né,
No Antigo Testamento nós encontramos mais essa ideia de que havia manifestação da presença de uma pessoa semelhante a nós, que é chamado pelos judeus de Adonai, que é o Senhor que falava com os profetas. Este Senhor, segundo a concepção que nós temos nos nossos dias, e aí pegando, evidentemente, os conceitos do cristianismo, seria o próprio Jesus. Então, o Adonai, a que se fala lá no Antigo Testamento, que os judeus têm como Senhor, essa palavra Adonai significa Senhor, é o mesmo Senhor dos cristãos, que seria Jesus Cristo, conforme o nosso ponto de vista. Não o Jesus Deus da Igreja Católica. Nós estamos tratando desse Jesus. Nós estamos tratando do filho de José. Não estamos tratando de nenhum Jesus que nasceu de maneira especialíssima, sem a presença de um ato sexual tradicional, conforme a Igreja Católica concebe para explicar que Jesus é Deus e por isso nasceu de uma mulher que seria virgem, como se o sexo fosse algo que desqualificasse a pessoa de Jesus, né, o enviado. Então, não estamos tratando dos dogmas católicos, nós respeitamos, evidentemente, os conceitos da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, que são mais ou menos os mesmos, mas nós temos um outro ponto de vista. Então, para nós, Jesus é um profeta, e no nosso ponto de vista, ele é o Messias, e ele veio estabelecer o reino, só que o reino ainda não foi plantado. Entre a sua vinda e o estabelecimento do reino, evidentemente há um certo tempo, porque é necessário separar o joio do trigo. Isso não se faz assim, vamos parar o tempo, e nós vamos agora separar os bons dos maus, os bons vão ficar aqui na terra e os maus vão ser lançados no inferno. Não funciona assim. Há um tempo para que as coisas se desenvolvam. Nós temos que entender que o mundo está num processo de constante aperfeiçoamento. E a história não vai ser acelerada porque o reino do Messias tem que ser estabelecido. O reino será estabelecido no tempo que foi convencionado pelo próprio Deus. E isso ainda não aconteceu, mas não quer dizer que não esteja em andamento. Depois que Jesus veio ao mundo, representado no Apocalipse por aquele cavalo branco, né, com alguém que estava sentado sobre ele, que foi recebido, deram a ele uma coroa, né, ele recebeu uma coroa para ele sair vitorioso na batalha. Então, aquele que está sobre o cavalo branco é o próprio Messias. E isso começou com a sua vinda ao mundo, para que ele comunicasse a esse mundo a vida eterna, por meio da ressurreição. Naquele momento começou o processo de instalação do reino de Deus na face da terra, só que ainda não foi concluído. Então nós estamos, evidentemente, aguardando que seja completado o processo que está acontecendo na terra. Hoje, nós estamos diante de um momento em que tudo está sendo transformado. E no dizer da palavra, as intenções dos corações estão sendo mostradas agora para todos. Porque o Senhor mostrará quem verdadeiramente é do bem e quem apenas se escondia atrás de uma aparência. E para isso, o que ele faz? Ele deixa que o mal entre no mundo. E o mal está entrando no mundo para mostrar quem é de Deus e quem não é. E não vai ter como a pessoa se esconder. Porque o mal vai revelar todos os seus pecados, todas as coisas que estão escondidas serão reveladas para que as coisas sejam colocadas no devido lugar. Para nós, o Messias, ele é o próprio Senhor. Daí a gente vai investigar um pouco mais e nós vemos que mesmo nos escritos dos judeus, que é o Antigo Testamento, nós não encontramos ali nenhuma profecia que diga com clareza que o Messias vai se sentar num trono e vai reinar na face da terra. Isso não existe passagem alguma. Também lá no judaísmo, alguns escritos, algumas traduções podem trazer um sentido que para a pessoa que acredita naquilo, pode dizer, está aqui escrito. Mas no conjunto dos ensinamentos, em todos os profetas e nos escritos de uma forma geral, não há nenhuma passagem que diz que o Messias vai sentar em Jerusalém, num trono e vai reinar no mundo.
junto com os judeus, dizendo para onde o mundo tem que seguir. Isso não existe. É como a construção do terceiro templo. Nada diz que o terceiro templo será construído em Jerusalém. Mas tem uma passagem lá nos profetas que pode ser interpretada por quem acredita como se fosse a construção de um outro templo. É claro que o reino de Deus, segundo ensinou o Senhor, não vem com aparências exteriores, porque é um estado de espírito que será estabelecido no coração dos homens e das mulheres que creem, para que uma nova vida possa ser construída a partir desta fé, desta crença, dessas concepções que o Cristo revelou a nós. É evidente que ao ensinar ensinamentos e lições de cunho universal, né? Porque pela fé o Senhor credencia aquele que crê como se ele fosse filho de Abraão, ele destitui toda essa preocupação do judeu aí de ser um povo mesmo diferente de todos os outros povos. E os judeus não são diferentes dos outros povos, exceto pelo fato deles terem sido chamados por Deus. Mas eles são pessoas como as outras. São almas mais adiantadas que as outras. O que é uma alma mais adiantada? É uma alma que teve mais experiências, que já viveu mais vezes do que as outras. E tem o papel de instruir o mundo nos caminhos da fé e da verdade eterna. Isso significa o quê? Que Deus quer que todos os homens sejam filhos de Abraão. É isso que o nosso Deus quer. Ele não quer outra coisa. Na verdade, ele quer que todos sejam judeus, assim, no sentido da teologia. Todos sejam fiéis, todos sejam dedicados, todos adorem um só Deus, todos possam compreender os seus ensinamentos e viver segundo as suas instruções. Nós poderíamos afirmar que Jesus trouxe um certo número de instruções que abalariam muitas estruturas do judaísmo como religião, né? Os ensinamentos de Jesus, ele destitui o sacerdócio do homem. E mesmo a igreja cristã, ela não se orienta pelos ensinamentos de Jesus. Tanto que a gente vê nas igrejas, não tem sequer escritura para as pessoas estudarem. Os católicos não estudam as escrituras, são ignorantes das escrituras sagradas. E os evangélicos também são ignorantes, de uma forma geral. O que fazem ali é um estudo bíblico, uma coisa assim, mas as concepções são as mesmas. Então, o que Jesus ensina destitui o pastor. Porque o homem e a mulher assumem a sua condição de sacerdote. Em que sentido? Vai virar freira, padre? Não. No sentido que você pode ter uma relação direta com o próprio Deus. E clamar a Ele pelas coisas que você precisa. E pedir a Ele que te oriente e mostre os caminhos da sua felicidade. Você diretamente, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, de guru, de espírito, de pirâmide, de nada. É você com Deus. Então, a doutrina de Jesus é uma doutrina que, até certo ponto, conspira contra o próprio cristianismo. Conspira contra os sacerdotes que estavam estabelecidos na época de Jesus. Quem conspirou contra ele? Contra Jesus? Os sacerdotes. Foram eles que arrumaram a confusão que levou o Senhor à morte. As autoridades disseram, não vemos qualquer coisa errada com este homem. Mas eles quiseram que o Senhor fosse sacrificado. Aí existem todas as razões. Nós sabemos que do mal o Senhor tira o bem. Mas os ensinamentos de Jesus e a interpretação dada a esses ensinamentos pelo apóstolo Paulo conspiram profundamente contra o judaísmo estabelecido como religião e contra o cristianismo estabelecido como religião. Conspira profundamente. Daí é uma coisa que não pode ser aceita na sua profundidade. Mas essas formas religiosas, elas vão desaparecer. Quando vier o fim dos tempos, todos aqueles que falam em nome do Senhor, cristãos, judeus e qualquer outra denominação, todos eles serão devidamente provados. E provados de verdade. Não é só perguntar, não, você é cristão? Sou, não sou? Não, não é isso não. É provados de verdade. Como já aconteceu em outros períodos da história. Daí nós veremos quem é cristão de verdade, quem é judeu de verdade. Jesus é o responsável
pelos eventos que envolvem a história do nosso mundo, quando as almas ainda estão sob o domínio da morte. Então a nossa humanidade ainda está sob o domínio da morte. Quer dizer o quê? Que falta no mundo vida. Em que sentido? Conhecimento da eternidade. A vida eterna que Deus comunica ao homem, junto com o conhecimento das coisas celestiais. O homem vive como se não existisse Deus. Por isso ele arrumou uma religião para ele que não cobra nada dele. Aliás, cobra para algumas outras coisas, né? Mas cobra dinheiro. Mas não cobra nenhuma postura moral. Nenhuma postura séria diante do próprio Criador, diante das Escrituras Sagradas. Tudo é levado na superficialidade. Então nós vivemos num mundo onde ninguém se importa com Deus. Essa é a grande verdade. Há exceções? Há exceções. Tanto há exceções que há um espírito a quem o Senhor dirige está à frente de uma igreja. Que é uma igreja que o Senhor disse que é uma igreja séria, uma igreja pequena. Quer dizer o quê? Esse espírito congrega almas que são pessoas sérias, preocupadas com o que está acontecendo com o mundo, com os desatinos que estão acontecendo no mundo. Então são coisas graves que vão se passar, que pouca gente está suspeitando. O resto dos cristãos e judeus, eles estão vivendo como vivem outros homens. Eles não são idólatras. Os cristãos gostam de adorar uma imagem lá e tal. Os evangélicos dizem, não, a gente não adora a imagem, mas adora dinheiro. Os judeus, nós somos os escolhidos e tal, mas gosta de dinheiro também. Não somos contra a prosperidade das pessoas, mas há uma preocupação tanto de evangélicos quanto de judeus de ter muito dinheiro, não é pouco não. Por que não seguem as orientações das Escrituras, que dizem que o homem tem que ter uma vida modesta? Aí inventa uma série de explicações. Não, o sábio não sei da onde disse tal coisa e tal, não é bem assim, não. É bem assim. As palavras de Paulo são claras. As palavras de Jesus são claras quanto ao problema que as riquezas podem trazer para nós. Então, o foco, para usar uma palavra bem em uso nos nossos dias, o foco do homem de Deus não pode ser riqueza nem prosperidade. É sobrevivência. Por que sobrevivência? Porque o reino vai chegar. Quando chegar o reino, nós vamos ter em abundância o que você quiser. O que você quiser. Afinal de contas, tem para todas as pessoas. Mas o mundo foi criado num sistema diferente, onde poucas pessoas têm muito e muitos não têm coisa nenhuma. Ou vivem em estado de pobreza ou de miséria. Não estou falando do nosso Brasil, não, viu? Que no Brasil a gente vive bem. Tem outros lugares aí do mundo que as coisas estão terríveis. Onde as pessoas morrem diariamente de fome, vitimadas por guerra, por perseguições de indivíduos insanos, por guerras feitas em nome do próprio Deus. Enfim, vivemos num mundo violento, de profundas transformações. Mas Deus estabelecerá o seu reino e ninguém vai impedir. Então, o que é o Messias? É um escolhido. No meio do povo, o Senhor escolheu um homem para ser líder do povo de Deus. Líder dos judeus e dos cristãos. Que um dia essa história vai acabar, não vai ter mais judeus e cristãos, vai ter só povo de Deus. Não vai ter mais judeus e cristãos, não tem sentido isso. No sentido religioso. Vai haver um povo só. Então ele é líder desde muito tempo, ele foi escolhido há muito tempo atrás, lá no começo da história do nosso povo, para que ele estivesse à frente do nosso povo, como se fosse um governador, um coordenador das coisas que se passam com o nosso povo. É assim, pois, responsável pela história deste mundo e pela história especialíssima do povo de Deus, e aí nós colocamos no mesmo balaio judeus e cristãos. Tá bem? Independente da opinião de judeus, independente da opinião de católicos, de evangélicos, a opinião deles para nós não significa coisa nenhuma. Porque nem todos os judeus são judeus e nem todos os cristãos são cristãos. Isso o apóstolo Paulo deixa claro. Então é uma marca mais de alma do que de carne. Mas, enfim, essas verdades, elas serão estabelecidas por forças de circunstâncias.
Não é porque um homem vai convencer ninguém, não. Ninguém convence o espírito que está no mundo. Mas ele não vai permanecer no mundo. O diabo será tirado e as suas mentiras que foram enfiadas dentro do judaísmo, do cristianismo, todas elas serão removidas. Todas as suas mentiras e loucuras que ele colocou dentro da casa do Senhor. Dizia Jesus, a planta que meu pai não plantou será arrancada. Não importa quem seja, ele vai remover, vai retirar. Alguém duvida de Deus? Não podemos duvidar da palavra daquele que foi chamado seu filho, que é o nosso Senhor e Salvador. Moisés, terceiro parágrafo, apresentou a lei que mostrou ao povo de Deus o pecado, a condenação e a morte. Jesus veio trazer a nós a misericórdia, o perdão e a vida eterna. Jesus, o filho de Davi, é o governo dessa terra. A ele se curvarão as nações do mundo. A palavra do Senhor, ela diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Tá bem? Então, está posto uma coisa no mundo que é verdade ou não é. Ou os apóstolos de Jesus eram impostores, como dizem os judeus, ou os judeus estão enganados. É só esperar. Não tem que discutir com o judeu. Ninguém quer convencer judeu de nada. E nem cristão, nem evangélico. Segue fazendo o que vocês estão fazendo. Não tem problema nenhum. Vai chegar o tempo em que tudo será provado. Porque é bom, fácil ser evangélico, ser católico, ser judeu, enquanto você não está sendo perseguido. Por causa da palavra de Deus, não é por questões políticas, não. Bom, os judeus já foram perseguidos por várias razões. Eles sabem o que é. Mas seremos perseguidos por causa da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então nós vamos saber o que é certo e o que é errado. Quem é mesmo verdadeiro, quem só veste uma capa de aparência. Tá bem? Então, irmãos, não temos que discutir, fazer prosélito com ninguém, não temos necessidade de bater boca com ninguém. Não é nosso trabalho. Anunciamos as boas novas e as verdades a quem puder ouvi-las. Quem quiser seguir o seu caminho, segue, não tem problema nenhum. Lá na frente tudo vai ser acertado, na hora que chegar o juízo. Seja o juízo dos judeus, né, quando o Messias deles vier, com o nosso Messias. Uma vez que eles vão estabelecer o juízo. E as verdades eternas na face da terra. Então, de todo modo, a gente está ganhando. Não é verdade? Todos nós estamos ganhando. Eu acho que é um pouco grave, né, o judeu dizer que Jesus é um impostor. Alguns judeus dizem isso. Embora alguns rabinos reconheçam que ele é um profeta, né? Não o Messias, mas que ele é um profeta. Mas há rabinos que dizem que ele é um impostor. Isso é grave. Porque a doutrina de Jesus, ela é diferente de todos os ensinamentos que nós já recebemos na face da terra. Por ele revelou-se ao mundo o verbo divino, o Logos divino. É aquele que é o primeiro do universo. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque vai que a gente está enxergando uma coisa errada aí, alguém disse, a gente aprendeu daquele jeito e não é verdade. Podemos estar enganados, todos nós. Muito bem. Moisés apresentou, pois, a lei, mais tarde Jesus vem e põe a nós a misericórdia, o perdão e a vida eterna. Jesus, o filho de Davi, é o governo da terra e a ele circunvarão as nações do mundo. Paulo declara que Jesus é o segundo Adão da raça humana. Adão e Jesus não são simplesmente indivíduos, mas representantes de uma condição espiritual, uma situação de conduta oposta, né? O Adão desobediente e Jesus, a figura do homem obediente, daquele homem que vive em íntima comunhão com o Senhor. Então nós vemos nessa palavra do apóstolo Paulo, a referência a 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 e 49,
onde ele nos faz entender que existe essa figura que ele chamou de primeiro Adão, como o homem terreno, né, que Adão significa o homem terreno, que é aquele que desobedeceu a Deus, é o homem destituído da glória de Deus. E o segundo Adão, que ele mostra que é o Cristo, né, seria esse homem terreno também, que a palavra significa isso, um homem terreno, mas um homem sublimado, um homem em íntima comunhão com Deus, com o Espírito Santo, manifesto do Pai. Então, essa ideia de que existe um Adão que era da terra e depois um segundo Adão, que é a imagem do Senhor, que nós todos precisamos ter. Então, o modelo que nós temos que seguir é do segundo Adão, que é o modelo do Senhor, que é o homem obediente, ciente da sua divindade, do seu estado de superioridade espiritual. Né? Não é que é superior a ninguém, não. A superioridade que eu digo é que não é carnal, é de natureza eterna e divina. O papel do filho de Davi nesta humanidade deverá ser compreendido pelo povo santo e anunciado pelos entendidos a todas as gentes, né? Então, nós temos aqui várias referências, a maior parte delas tratando do verbo e algumas tratando do Senhor. A primeira referência do Salmo 110, versículo 1, aonde Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, embaixo dos teus pés. A gente vê aqui no Salmo que a palavra está se referindo a dois senhores. As traduções feitas pelos judeus, eles tiraram esse senhor daqui. Embora a palavra é essa mesmo. Eles colocaram rei. Disse o Senhor ao meu rei. É como se o Senhor estivesse falando a Davi. Na verdade, disse o Senhor ao meu Senhor. Então são dois senhores. Como dois senhores? Um é o Senhor Deus e o outro é o Senhor Jesus, que é o Senhor de Davi. E vamos lembrar que Jesus nasceu da descendência de Davi, da descendência carnal de Davi. Então, na primeira referência, no versículo 1 do Salmo 110, a palavra se refere ao Senhor Jesus. As referências do Evangelho segundo João, que nós temos a seguir, a palavra no capítulo 1, no capítulo 8 de João, a referência é ao Verbo, né, ao Logos divino. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito. Né? O que é o unigênito? É o primeiro filho de Deus, que é o Verbo, né, o Logos. É o primeiro ser criado por Deus, para que depois, a partir deste ser, a criação pudesse ser elaborada de acordo com os propósitos do Pai. Então, a palavra aí não se refere a Jesus. Também, quando Jesus diz aí no embate com seus inimigos, no João 8, ele diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, né, parece se referir ao Verbo divino, antes que tudo tivesse sido criado. Ele também é o Cordeiro, né, que foi morto antes da criação. Bem, tudo aí está ligado à ressurreição, que é um tema que nós ainda vamos abordar mais à frente. A referência a Atos é ao Senhor. Aqui é importante, nós lemos aqui Atos 17, versículos. Atos 17, versículos de 30 a 31. A palavra diz assim, presta bem atenção aí, porque a gente aprende com a palavra. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de quem? Do homem que destinou. Quem que é o homem que destinou? Por meio de Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando aqui que Jesus é homem. Não está falando que Jesus é Deus. O texto aqui, não é? Então a própria palavra diz que Jesus é um homem, um profeta como nós. Não foi ele que foi ressuscitado dentre os mortos? É ele que vai estar à frente do juízo desse mundo. Então, o que tem de errado nisso? O judeu tem que falar, não, o livro Atos não serve, nós não aceitamos. Tá. Aí, bom,
ficam presos dentro do mundo deles lá de justiça, né? Porque o mundo dos judeus é um mundo de justiça. Atrás de de cumprir a lei, de fazer conforme lá eles acham que tem que fazer para agradar a Deus. Muito bem, que seja. No tempo certo, todas essas coisas serão modificadas. Deixa eu ver mais alguma referência aqui, que nós, os Adãos, nós já falamos, dos 2 Adãos. Na página 75, aí do outro lado, onde ainda tem referências, nós vemos aí ele falar dos 2 Adãos, 1 Coríntios 15, versículos 45 e 47. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, que é o homem carnal. O último Adão, o espírito vivificante, que é o homem espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, que tem que ter progresso, né? Nasce primeiro o homem carnal, para que depois o espiritual nele se manifeste. Então, entre um e o outro tem um tempo. Isso chama progresso, história, conforme determina a ciência. Então, não tem nada errado com a ciência. As religiões é que, sem entender a lógica das coisas divinas, precisaram criar teorias no campo da fantasia, enfim, dessas interpretações que eles dão, que não passam de alegorias, para tentar explicar uma coisa inexplicável. E daí inventam que a criação começou há 10 mil anos atrás, outros há 4 mil anos atrás, outros ainda acreditam que a Terra é plana, que não é redonda, enfim. É uma coisa absurda o que tem por aí de teologias. Então sigamos um caminho mais inteligente, mais racional. Só para a gente concluir, a última referência aí, pertinho da questão 56, quando o profeta Daniel fala do fim do mundo, ele diz que nessa época, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, porém, cairão pela espada, né? O que é pela espada? Pelas guerras, pelo fogo, porque serão perseguidos, alguns queimados, pelo cativeiro, serão presos, roubarão as suas propriedades durante muitos dias. Então, para esses que se dizem profetas, né? Alguns pensam que vão sair do mundo subindo, voando para o céu e se livrar da perseguição. Aqui não fala nada disso. Os entendidos não são sacerdotes, no sentido humano. Não está falando de padre, de pastores, não está falando de ninguém que seja desse sistema religioso que está posto sobre a face da terra. Ele fala de testemunhas e de entendidos, de pessoas que vão ter o conhecimento revelado por Deus para enfrentar esses dias difíceis. É o que nos revela aqui essa palavra. Então o Messias é esse ungido, esse escolhido. A palavra significa separado, escolhido, especialmente abençoado por Deus para cumprir uma determinada tarefa. No caso de Jesus, a nosso ver, ele está à frente da implantação do reino messiânico na terra, que é a nova Jerusalém dos profetas. A nova humanidade, um mundo novo que virá depois dessa fase de ignorância e de sofrimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.